Bom, vamos fazer as perguntas. Pergunta é pro Fontana, eu estou aqui só de comemorar o aniversário. Só. Falou sobre a missão de Deus, a gente encontrar o nosso lugar na missão de Deus, né? Sim. Como que um jovem médico que vai começar a atender e ele tem uma fila de espera e ele tem, em cada atendimento, 10 minutos para atender um paciente e um atrás do outro, ou uma pessoa que está no mundo corporativo e está cheio de demandas e atolado, sufocado de demandas diariamente, ou um jovem advogado, estagiário, que também sobrecarregados. Como que esses jovens profissionais podem encontrar a missão de Deus num mundo de tanta sobrecarga? Eu esperava vir aqui e que vocês me respondessem. Não, brincadeira. Você sabe que essa fila de 10 minutos, assim, 10 minutos, em alguns casos, a gente está sendo até generoso, né? A minha sogra, um tempo atrás, ela estava trabalhando numa empresa que faz gestão de hospitais e plano de saúde, agora não mais, mas trabalhou um tempo nessa empresa. E ali a gente estava, ela comentando, né, trabalhava-se com uma média de 4 minutos. Né? E aí, como é que você faz? Como você testemunha para um paciente nessas circunstâncias? Deve-se testemunhar para um paciente? E a resposta genérica, vamos pegar uma bala de prata aqui, e a bala de prata ela serve para qualquer profissão, serve para o médico, serve para qualquer profissional liberal. Balas de prata nunca são satisfatórias, tá, gente? Não existe remédio para todo tipo de enfermidade. Mas pegando a resposta genérica aqui, tem um livro que é sobre pregação. Não é sobre mundo corporativo, não é sobre testemunho, é sobre sermão, de um cara chamado Paul Scott Wilson. Chama-se Pregar como Poesia. E ali, habilmente, ele fala de 3 princípios. Ele fala que uma boa pregação, ela exprimirá, de alguma maneira, verdade, bondade e beleza. Tá? Verdade, bondade e beleza. Uma boa pregação ela tem que ter essas 3 coisas. Para o Paul Scott Wilson. E biblicamente ele monta um argumento em torno disso bastante sólido, na minha opinião. Bastante convincente, na minha opinião. Depois de ler esse livro, eu reconfigurei aquilo que eu penso a respeito de uma palavra que é muito usada a respeito de testemunho cristão no ambiente de trabalho. O nome dessa palavra é excelência. Porque se você quer ser um cristão e ter um bom testemunho no seu ambiente de trabalho, você precisa trabalhar com excelência. Cara, eu ouvi muito isso ao longo da vida e o princípio me parece bom. Agora, é difícil definir o que é a tal da excelência. E esse trinômio do Paul Scott Wilson me parece ajudar bastante. Bondade, beleza, verdade. Vamos trazer para um negócio que todo mundo aqui está envolvido? Ou quase todo mundo? Vamos falar do culto. Quando a gente fala de fazer um culto com excelência, alguém pode achar que fazer o culto com excelência é trazer o máximo de beleza possível para o culto. Bem comum na galera da música. Você tem que chegar cedo para ensaiar por causa da beleza. Você tem que acertar as notas direitinho por causa da beleza. Você não pode semitonar se você está cantando por causa da beleza.
Guitarrista, o solo é curtinho por causa da beleza, não apenas. Você chega mais cedo para arrumar os equipamentos por causa da beleza. Tá. Mas se para chegar mais cedo eu tô sempre contando com o mesmo sonoplasta, pastor, todo final de semana, e todo final de semana ele tem que chegar mais cedo, e ele começa a ter problemas com a família dele por causa disso, e o líder chega e fala assim, não, mas você tem que chegar mais cedo, você tem que estar aqui sempre, porque é excelência. A minha pergunta é, beleza, tem beleza, mas será que isso é bondade? Ou, se em nome da beleza, eu coloco aqui um baita guitarrista. Só que eu sei que a vida desse guitarrista não é uma beleza. Será que o que a gente está exprimindo aqui é verdade? Ou então eu ouço uma música e ela é muito gostosa, ela agrada a todo mundo, mas a letra, será que eu estou exprimindo verdade? Então, esse trinômio, bondade, beleza e verdade, me parece ser um conjugado saudável para a gente dizer o que é excelência. Vamos para a vida do estagiário no escritório de advocacia. Acabei de ganhar o meu primeiro emprego no Pinheiro Neto. No Veirano. Uau! Consegui o estágio dos sonhos. Aí eu descubro que o estágio dos sonhos é um pesadelo. Pelo menos em volume de trabalho. E você escreve, não acaba mais. Aí beleza. Você sai de estagiário e é contratado. E é petição atrás de petição, atrás de petição. Quem é do direito está sentindo isso, essa dor? Pois é, por aí, né? A sua vida dentro daquele escritório de advocacia, ela é verdadeira? Você é uma pessoa lá, outra na igreja, outra com seus pais? Ela exprime verdade? Isso é excelência. A maneira como você trata as pessoas é bondosa? Você chama as pessoas pelo nome delas? Para mim é super difícil, viu, gente? Eu sou um cara que esquece nome rapidamente. Mas você pelo menos tenta chamá-las pelo nome, conhecer as aflições, saber quais são as dores. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu não fumava, mas todos os meus colegas quase fumavam. Então, eles saíam para contar das suas frustrações na hora que eles saíam para fumar. Aí, às vezes, eu percebia que tinha um amigo ou outro. Geralmente, eu não gosto muito de contar exemplo bom a meu respeito. Esse é um dos poucos bons exemplos que eu posso dar, tá? Mas eu percebia que tinha uma coisa ou outra com um desses amigos. Eu falava, vamos fumar um café? Porque eu tomo com café, eu tomo. Né? Eu sei que no meio do trabalho tem um monte de tarefas para executar, mas é nesses momentos, pequenos momentos, que você sabe das aflições, das dores. O nome disso é bondade. Se o cara perguntar para você a respeito do cigarro, verdade. Cara, eu não quero que você fume porque eu te amo. Não quero abreviar a tua vida. Sabe qual que é o nome disso? Beleza. Encontrar maneiras belas de dizer aquilo que é verdadeiro. Ah, eu sou muito verdadeiro, eu falo o que eu penso.
na cara do outro. Ah, é legal que você é franco, é bom ser franco, mas o Mauro Betting, jornalista esportivo que eu gosto muito, filho do Joelmir Betting, ele tem uma frase que é a seguinte: quem fala o que pensa é porque falou sem pensar. Seja franco, seja verdadeiro. A beleza é você encontrar maneiras de exprimir essa verdade que faça com que a pessoa se sinta amada, acolhida, que ela perceba uma realidade que ela não percebia antes, que ela pelo menos deseje algo que ela nem sabia que ela podia desejar. Aí entra a beleza. É bala de prata, gente. Eu estou sendo genérico aqui. Quem vai encontrar como preencher essas lacunas na especificidade da sua vida é você. Mas esse trinômio do Paul Scott Wilson, ele usou para pregação. Mas me parece aplicável para a gente preencher com conteúdo no consultório, no escritório de direito, no mundo corporativo, que era o meu caso, não é mais, mas foi durante muitos anos. Numa redação de jornal, numa agência publicitária, no seu próprio negócio, com as pessoas com quem você trabalha. Parece para mim um bom guia que você vai preenchendo. Olha, como que eu posso exprimir bondade de maneira verdadeira? Posso falar um negócio sério? Que é muito subestimado na nossa cultura brasileira? Leia poesia. Leia poesia. A gente tem bons poetas na língua portuguesa. Ler poesia vai te ajudar a criar repertório para poder dizer aquilo que é verdadeiro de maneira que seja desejável, que seja bela, que seja algo com que é possível sonhar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa, Mar Português, que começa assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Os marinheiros iam saindo, iam viajando, as mulheres, as filhas, os filhos que ficavam choravam. A lágrima é salgada. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Quem quer passar do bojador tem que passar além da dor. Fernando Pessoa. Mas poderia ser Carlos Drummond de Andrade, poderia ser Clarice, por que não? Clarice Lispector. Isso vai criando o repertório. Sabe o que poderia ser? Os Salmos. A riqueza ímpar do saltério. Em diferentes traduções para o português. Você vai criando repertório e jeito de exprimir, de falar as coisas. Deixa eu ver se eu entendi bem. Bondade, verdade e beleza, é isso mesmo? Acho que eu confundi as coisas. Porque ele falou beleza, olhou para mim, eu levei um susto. Mas brincadeira. É, pessoal, muito boa a resposta do Vitor aí, mas eu só queria dar um detalhe interessante. Primeiro, assim, a verdadeira missão da igreja, quem faz não são os pastores e os presbíteros que estão lá, são vocês. Então, assim, esse negócio de igreja de pastor, eu não acredito muito nisso, porque a grande verdade, né, é o que está acontecendo no dia a dia, na vida das pessoas. Então, assim, entender que a missão não é uma classe clerical que faz diferença porque é mais teológica e tem preparo, mas são as pessoas que são sal da terra e luz do mundo no dia a dia.
E eu só colocaria 2 temperos a mais na resposta do Vitor, assim, é que eu acho que uma das questões fundamentais é você ser gente boa. O que quer dizer isso? É que todo mundo que está numa posição, eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou pastor, eu sou médico, por definição ele tem um distanciamento, ele se coloca numa situação em que está claro que ele está aqui, os outros estão aqui. E a proposta de Jesus é exatamente ao contrário. Jesus é desprezado porque ele está numa situação em que ele não se posiciona assim. Até os discípulos têm dificuldade. Imagina, exatamente na Páscoa ele vai lavar o pé do Pedrão, né? Não sei nem se o Pedrão tinha o pé muito limpo, mas ele não entende esse negócio. Então, assim, quando a gente tem uma postura de ser, em primeiro lugar, gente, o relacionamento com pessoas, qualquer 1 minuto vira uma eternidade. Você estabelece um contato diferenciado, você abre uma janela de comunicação por essa atitude, vamos dizer, de conexão com a pessoa. E para quem está nesse ambiente, outra coisa que eu aconselho é você ter pontos de entrada. Por exemplo, às vezes eu vou num lugar de um consultório de um médico cristão e eu vejo que tem alguma coisa ali, alguma literatura, algum negócio que abre um caminho. Eu, quando pego um Uber, um táxi, eu falo, então, Deus abençoe o senhor, tal. Aí se o cara fala amém, opa, a gente já dá a segunda rodada, né? A gente abre um caminho de proximidade e de interação. E se você tem esse perfil diferenciado, no momento A ou B, C, a pessoa vai abrir uma conexão com você, né? Então, assim, eu acho que essa atitude de ter essa postura abre um caminho que possibilita uma ampliação daquilo que tem a ver com o Evangelho. Pastor Sayão, como é possível ser cristão e concordar com a agenda progressista da esquerda? Ideologia de gênero, transexos, troca de gênero de crianças, etc, etc, etc. A gente vive um momento muito difícil, né, na nossa caminhada da sociedade atual, e esses conceitos, né, que a gente põe esquerda, direita, eles passam por 2 caminhos um tanto quanto complicados. Primeiro, que a razão de ser dessas propostas parte do pressuposto que elas apontaram certas demandas e necessidades que a sociedade está vendo, né? Então, no caminho da polarização política, o que você tem hoje? Certas demandas e certas necessidades que um determinado grupo resolve fechar os olhos para isso e deixa um caminho aberto naquela direção. E o oposto também é verdadeiro. Então a gente tem pouca política verdadeira e tem muita torcida, muita atitude, eu diria quase que fanático-religiosa, né? De modo que se for o fulano está dizendo isso, eu então não vou nem escutar porque ele é do time tal. E se for o pessoal daqui, a gente não quer nem saber, né? Então esse tipo de comportamento é problemático. No meu entendimento, o evangelho por si só não é nem esquerda nem direita. Ele tem uma realidade que ultrapassa esses limites, até porque esses limites, eu que rodei em 65 países do mundo, descubro que em cada lugar do mundo, esquerda significa uma coisa totalmente diferente que significa no outro. E não tem a mesma conotação. Agora, o que acontece? Essa demanda que nós estamos tendo nos dias de hoje, que tem a ver com, eu acho que uma fase ampliada desse mundo pós-moderno, sem referência, sem identidade, uma série de crises, é claro que nenhum cristão consciente vai dizer, ok, normal, vamos trocar de sexo porque a gente não achou legal. Eu não entendo que isso seja uma coisa que a gente diz, não, se a pessoa quer, tudo bem, a gente vai achar legal. Não é um caminho. Inclusive, tem vários lugares no mundo hoje em que isso começa a ter retrocesso, começa a ter... Porque quem estuda medicina sabe muito bem tudo que está envolvido nesse processo, do ponto de vista hormonal, uma série de coisas que é algo muito complicado. Mas, ao mesmo tempo em que a gente tem uma postura ética e uma postura com um senso de realidade, a gente nunca deixa de amar os ninivitas. Então, essas pessoas, por mais que as demandas delas sejam as coisas mais, que a gente chamaria de bizarras, elas continuam sendo seres humanos. E elas continuam sendo capazes de serem
tocadas pela graça de Deus e mudadas de maneira significativa. Então, nosso desafio é fazer o bem sem olhar a quem, amar as pessoas e ter uma sintonia em que eu, por exemplo, se eu tenho contato com pessoas que estão numa dimensão tão distante, eu evito uma rota de colisão com elas. Eu converso sobre as coisas, trato como normal, né, como se eu fosse normal em rua, né? Então, e aí a gente interage com as pessoas, porque na hora da crise maior, a pessoa vai procurar a sua ajuda. Então eu já tive situações aqui que diz, olha, eu sou assim, eu tenho assim, não tenho a quem recorrer, mas por alguma razão eu sinto que eu poderia falar com o senhor. Tudo bem? Tudo bem. A gente trata e acolhe e recebe a pessoa. Agora, se a pessoa insistir e dizer, olha, eu acho que assim, falar, você tem certeza? Porque claro que ele não tem, né? Que é desse caminho mesmo, e aí você vai tratando a pessoa, orando com a pessoa. Então, ao mesmo tempo, a gente tem uma postura bíblica que a gente não negocia doutrinas e valores, e ao mesmo tempo a gente não negocia o amor ao próximo, na verdade, nem o amor ao inimigo, quanto mais ao próximo. Pastor, só para completar, porque teve uma polêmica assim que o pastor André Valadão para aceitar gays na igreja dele. Se um gay que é assim, Praticante. confessa que é gay e vai continuar como gay, aceita na nossa igreja? Então, a gente aceita a pessoa para frequentar a igreja, mas não como membro da igreja. Por uma razão muito simples, porque a igreja tem uma declaração. Não é questão da gente não aceitar, ele não aceita o que está definido na Escritura, o que está definido como declaração de fé na igreja. Então, por que você vai querer fazer parte de uma comunidade cujas referências não são? Então, assim, a gente aceita a pessoa estar presente na igreja? Não, você bota ele para fora, não deixa ele entrar aqui para assistir o culto. Não é o caso. A pessoa pode fazer parte da frequência, pode estar ali. Não tem. Eu já tive situações em que eu tive gente que até apareceu, veio para participar de um culto, que o pessoal disse, está vendo o pessoal que estava lá? Era um casal. Eu nem sabia, e estavam duas pessoas do mesmo sexo. Então, isso sim. Agora, se ele vai querer fazer parte da igreja, ele vai passar por uma classe de ensino que diz, e ele vai assinar dizendo que ele concorda com aquilo. Então, nesse caso, ele mesmo diz, olha, o que essa comunidade está dizendo não confere com o que eu penso. Então não é bem a gente que não aceita, é a pessoa que não aceita o que é a razão de ser do nosso ensinamento. Da mesma maneira, não é só a questão, por exemplo, homossexual. Hoje em dia tem poliamor, hoje em dia tem todo tipo de uma verdadeira análise combinatória, a soma dos termos, como é que é? SN é igual a N, vezes Q, vezes N menos 1, né? A soma dos termos da PG estão presentes em tudo quanto é configuração, né? Então, nesse caso, a gente também vai dizer, olha, não achamos que esse caminho seja saudável. Quer complementar, Vitor? Parte 1. Acho que tem duas coisas que a gente precisa separar. Pelo menos no que eu estou tentando raciocinar sobre isso. A gente precisa saber que existem N pautas referentes a injustiças com diferentes grupos, que seria bom que a igreja manifestasse sua voz favoravelmente a esses grupos que sofrem injustiças. E aí eu não estou falando de pauta sexual. Eu estou falando de tudo quanto é grupo que você puder imaginar que sofre injustiça. Então, eu mencionei, por exemplo, povos originários. Cara, em vários contextos, indígenas sofrem uma barbaridade. Vários. E se a igreja puder levantar uma voz contra a injustiça, é bom que levante. O que me preocupa? Me preocupa que essas pautas todas referentes à injustiça sejam colocadas dentro de um pacote, como se todas fossem parte do mesmo pacote e colocadas no colo da militância progressista. E aí parece que os progressistas e a
dita esquerda é dona da defesa desses grupos. Não é. Mas se a gente permite que seja... Então, de que pautas eu estou falando? Estou falando da pauta ambiental. Eu estou falando do racismo. Não existe impeditivo nenhum bíblico, aliás, muito pelo contrário, que a igreja se levante contra o racismo. Dizer racismo é pecado não deveria ser uma coisa difícil para a igreja, biblicamente falando. Martin Luther King o diga, que era doutor em teologia e pastor. Não deveria ter dificuldade nenhuma da igreja se levantar e abraçar essa pauta. E dizer com todas as letras, racismo é pecado e inadmissível. Entretanto, muitas vezes a gente joga essas pautas no colo da militância de esquerda ou progressista ou qualquer que seja o nome. E quando a gente faz isso, distorções acontecem. Por quê? Porque a igreja, quando ela levanta a voz contra a injustiça baseada no texto bíblico, ela está, a partir da teologia, levantando voz contra a injustiça. A militância, qualquer que seja, e de qualquer espectro, tá? Pode ser mais pro lado da direita também, não interessa. A militância, quando ela levanta a voz contra a injustiça, ela o faz por uma pauta de poder. E isso distorce essas lutas. No caso específico das questões LGBTQIA+, isso acontece de modo cruel, inclusive. Por que que isso acontece de modo cruel, inclusive? Porque a luta se torna desproporcional. O que eu quero dizer com uma luta desproporcional? Pautas urgentes são deixadas de lado porque grupos financeiramente mais privilegiados têm maior condição de mobilização. Então, quando você vê esse assunto da homossexualidade, da pauta LGBTQIA+, tão prevalente nas grandes discussões, isso acontece com a frequência que acontece porque entre os grupos minoritários, pessoas LGBTQIA+, têm condições financeiras melhores para praticar essa mobilização. E aí, como se lida com a homossexualidade vira a pauta das pautas. O homossexual vira a minoria das minorias, a mais importante das minorias, e a única pela qual se discute e luta e etc. E cria-se uma distorção. Veja só, num país como o Brasil, a esquerda se preocupar mais com a homossexualidade do que com o pobre é revelador. Num país que tem a distribuição de renda que nós temos, isso é revelador. Tá? Então a gente não pode ser ingênuo quanto a essas coisas. Vocês não me verão na minha discussão pública ser agressivo, ofensivo no que diz respeito a essas questões. Vocês não me verão. Mas a gente não pode ser ingênuo em relação a essas coisas. E essas coisas muitas vezes são assim, por quê? Porque a igreja, quando se omite, deixa essas pautas nas mãos de grupos que disputam poder. A igreja também pode disputar poder e a gente não pode ser ingênuo em relação a isso tampouco, tá? Mas igrejas biblicamente ancoradas, que levantam a voz contra a injustiça, porque estão biblicamente convictas de que a injustiça não pode perseverar, trazem equilíbrio para o jogo, para a pauta. Vou ser mais claro e específico no que eu quero dizer. Levantar a voz
pelo saneamento básico num país que tem pessoas que não têm esgoto, é pauta da igreja. É coisa de crente. Eu não quero que o meu irmão na fé, e mesmo aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que ainda não é meu irmão, que não conhece o evangelho, eu não quero que ele não tenha acesso à água tratada. Então, a parte 1 é essa, que às vezes tem que ser dita com muito cuidado, porque eu só falar desse jeito já coloca a pecha em nós de homofóbico, transfóbico, etc. Que inclusive interdita debate, que é outro problema ainda. Então isso é parte 1 da coisa. Tá? A parte 2 da coisa, alguns de vocês já me ouviram falar, que é o testemunho do irmão Rafael. Mas eu não canso de repetir a história do Rafael. Rafael não se chama Rafael, ele pede para eu chamá-lo por outro nome, porque ele não quer que conte a história dele, que identifique com ele. Mas, então eu troco o nome do Rafael. Rafael fez jornalismo, e a história é real, eu conheço a história. Era um dos poucos evangélicos da turma dele de jornalismo. Chega no 4º ano, no último ano do curso, uma menina chamada Thaís vira para ele e fala assim: Rafael, e os gays? O que ela estava querendo dizer é: Rafael, todo mundo sabe que você é evangélico, todo mundo sabe que evangélico é homofóbico, mas você parece que não é. Então eu quero saber qual que é a tua. O Rafael vira para Thaís e fala assim: Thaís, olha só. De todos os homens aqui da sala, quem que sempre te tratou com respeito? Quem que foi a pessoa que mais te respeitou? Quem que sempre te ouviu e que nunca fez isso porque tinha segundas intenções com você? Thaís era uma menina bonita, é uma mulher bonita até hoje. E o Rafael falando: de todos os homens aqui da sala, quem tratou você melhor durante 4 anos? Ela ficou sem jeito, não quis responder. Ele insistiu: de todos os homens da sala, quem te tratou melhor? Aí a Thaís fala: você, Rafael. Aí o Rafael segue e fala o seguinte: então, Thaís, olha só. Vocês sabem da minha ética sexual, de que eu só vou fazer sexo depois do casamento. E que, na minha régua moral, vocês todos, sexualmente, pecam, porque têm vida sexual ativa. Entretanto, você acabou de me dizer que eu, tendo uma visão da sexualidade diferente da sua, e que acha que você peca por causa da tua visão a respeito de sexualidade, você acabou de dizer que eu fui a pessoa que te tratou melhor em 4 anos de faculdade. Para os gays é a mesma coisa. Eu quero ser a pessoa conhecida por tratar o homossexual melhor do que todo mundo. Só porque eu penso diferente sobre sexualidade do que ele. Agora, para o Rafael poder fazer isso, foram 4 anos de testemunho cristão. Para o Rafael poder fazer isso, ele tem que colocar o peso moral da sexualidade no lugar certo. Ou seja, não é o problema do homossexual, todo mundo faz sexo fora do casamento. Para o Rafael poder chamar esse truco de dizer quem foi que te tratou melhor em 4 anos, ele tinha que ter convicção de que era ele. Se ele tivesse sido um pouco machista, já não era ele. E aí vai ter gente que vai dizer que não ser machista é pauta progressista e da esquerda. Não é. É ser crente. Tratar a mulher com decência é 1 Timóteo 5. Trate as moças como se fossem suas irmãs. É coisa de crente, gente. Não é coisa de progressista. Não é coisa de desconstruído. É coisa de
crente, desde o primeiro século. Então, é importante que a gente volte para uma coisa que para os meus avós, para alguns de vocês seriam bisavós, mas são algumas coisas que para os meus avós eram óbvias. Testemunho cristão, impecável e irretocável. O crente é conhecido pelo jeito que ele fala, pelo amor com que ele trata as pessoas, pela sua retidão de caráter. Eram coisas inegociáveis. A gente não passou a ser visto como escória da sociedade porque a gente é transfóbico, porque a gente é homofóbico. A gente passou a ser visto como escória da sociedade porque a gente elege ladrão. Porque uma boa parte dos nossos líderes é reconhecidamente corrupta e a gente não consegue. Obviamente eu não estou falando da nossa comunidade local aqui, mas eu estou falando do que o mundo tem acesso. Então uma boa parte dessa discussão tem a ver com uma coisa que 2 gerações para trás eram muito claras e muito óbvias. Crente tem jeito de falar. Crente tem jeito de se comportar, crente tem testemunho, crente tem ética irretocável, crente tem palavra. Opa, tem 2 caras brigando, chama o crente ali, porque o crente é o cara que traz paz para o lugar. Então tem algumas coisas que eu acho que eram mais fáceis. Tem um detalhe que eu acho valioso, a gente sair de uma rota de colisão desnecessária, porque eu acho que o debate nem tem a ver com homossexualidade. O debate tem a ver com uma proposta, uma caminhada onde a gente define a identidade da pessoa a partir desses elementos. Então, por exemplo, eu não acho que vale sempre a pena entrar, né? Eu já consegui numa conversa deixar a coisa tão suave que eu terminei falando, então esse negócio de LGTV, HDMI a mais, como é que é mesmo, né? E a pessoa deu risada junto e a coisa ficou bastante sossegada. O que muitas vezes eu faço? Por exemplo, esses dias teve uma coisa curiosa, estava tendo uma parada gay na Nova Zelândia. Aí entrou um grupo do pessoal maori, que faz o grito do haka, batendo de frente, confrontando a parada gay. Aí travou o sistema, porque você só pode bater no sistema judaico-cristão, o resto não pode. Então é uma reação traumática. Quando chega um grupo que é indígena, que é minoria, batendo de frente com a parada gay, que agora o que a gente faz? Quem que a gente defende? Porque bugou o sistema, travou nas 4 rodas. Porque esse pessoal pode gritar e que ninguém pode fazer nada porque eles são considerados café com leite, série B. Então não dá para... Então, quando o pessoal começa a pegar pesado e fala, não, porque não sei o quê, aí, por exemplo, fala assim, então você acha que aquela galera lá no Oriente Médio, de uma linha muçulmana assim, que tem tantas esposas e casa com a menina de 9 anos, tudo bem? Porque eles também têm liberdade de agir. Aí o pessoal, não, mas espera aí, isso é um absurdo, tem limite. Tem limite? Quem define? Como é que funciona? Aí você traz de volta a pessoa para dizer, não pode ficar na base, a pessoa acha legal, tudo bem. Que a sexualidade não se define só por impulso e por desejo, porque você vai ter algum conflito com a biologia, a psicologia, a espiritualidade e a realidade social. Se você não alinhar esses elementos, vai bater o trem em algum momento, né? E aí quando a pessoa consegue conversar, porque na verdade as pautas de justiça, por exemplo, na minha história, vou falar para vocês aqui, vocês vão entender muito bem, sempre houve racismo contra o oriental. Mate um japonês e garanta a sua vaga na faculdade. E japonês é todo mundo, claro, né? Fechou os olhos, acabou, é japonês. E nunca vi ninguém protestando contra isso. Nunca vi ninguém dizendo que é racista, tem que prender o cara e pagar 50 mil, não dá. E quando às vezes eu coloco uma coisa dessa, a conversa esvazia, a pessoa sai fora e não quer conversar mais. Então a gente sabe que a coisa ela é selecionada, ela é direcionada, ela tem, então... Com conversa, com jeito, tem que tirar a bola sem fazer falta, né? A gente pega e a coisa vai numa direção e assim, olha,
Você não é definido por a sua questão de gênero, você é definido porque você é um ser humano, amado por Deus e por todos nós. Agora, os detalhes da sexualidade a gente conversa quando tiver condições de interagir sobre o assunto. Uma última pergunta. Vitor, você estava na sua ministração aqui falando um pouco sobre a teologia da criação, né? E na faculdade a gente tem uma matéria chamada ecoteologia. E não raro, às vezes, acontece dos alunos falarem assim: nossa, eu nunca tinha ouvido sobre isso. O que aconteceu com a teologia que deixou do lado de fora a teologia da criação? Tem duas coisas, eu acho, Fábio, que acontecem aí. Em primeiro lugar, a maneira como a gente monta a teologia historicamente nos convidou a desencarnar a teologia de maneira geral. Então, a articulação teológica cristã histórica, ela é greco-latina, ela é neoplatônica, muito dependente de Plotino, e é um tipo de teologia que cuida das necessidades da alma, das questões do metafísico. Então, esse é um grande ponto. As grandes discussões teológicas a partir do século IV, talvez do século III, são questões que dizem respeito a assuntos muito abstratos. Eu falei de ecoteologia, mas hoje de manhã eu falei, gente, isso daqui é ortodoxia cristã, não tenha medo de abraçar. E usei o termo união hipostática. Esse termo, união hipostática, é um treco super abstrato do mundo das ideias. Dependente do tipo de conceituação grega que se faz de essência e de substância. É um treco totalmente separado do chão da realidade. Então, não é um problema da ecoteologia isso. Isso é um problema de tudo da teologia que é mais concreto e que foi sendo abandonado ao longo do desenvolvimento teológico. Você vai perguntar se Crisóstomo está interessado em qualquer coisa que seja concreta, se Anselmo está interessado em qualquer coisa que seja concreta. Tomás de Aquino até está. Tomás de Aquino até está. Mas ao longo da história da teologia cristã, você não tem preocupação de uma teologia que tome conta das coisas que são da vivência normal cotidiana do ser humano. Exceto quando o teólogo vai lidar com Bíblia. Porque quando ele vai lidar com Bíblia não tem escapatória. Vou exemplificar para ficar mais claro. Compara o Calvino das Institutas com o Calvino dos Comentários Bíblicos. Calvino das Institutas, viagem, abstrato. Calvino dos Comentários Bíblicos, realidade prática, do dia a dia. Porque o texto bíblico ele te chama para a realidade dos fatos, mesmo que você não queira. É o tempo todo no lidar relacional com as pessoas e também com o planeta. Então, esse é um ponto. A teologia, conforme ela vai sendo discutida e se desdobrando ao longo do seu desenvolvimento, ela vai acompanhando o pensamento ocidental, que é, por natureza, muito abstrato, ele vai lidar muito com epistemologia, etc, etc. É a teologia dialogando com a filosofia o tempo todo no desenvolvimento do pensamento ocidental. Esse é o primeiro pedaço. O segundo pedaço é que a ecoteologia nunca foi urgente. Agora ela é. Ela se torna urgente a partir da segunda revolução industrial. Então, se você tinha um lago que servia a comunidade e não consegue mais usar esse lago porque ele está poluído, precisa despoluir. E aí eu estou falando do negócio da segunda revolução industrial. Falando do lago Michigan, gente. Por exemplo. Então você viaja hoje, se tiver o privilégio de viajar para Chicago, e você pega aquela parte central de Chicago. Chicago é uma cidade violenta,
nas periferias, mas na parte central ela é linda, um negócio incrível, aqueles prédios extraordinários, e um lago maravilhoso que parece mar, banhando um parque lindo. Aquele lago, gente, na década de 80 pegava fogo na superfície. Para você que conhece o Rio Tietê, é fichinha. A gente só tem um cheiro desagradável ali, uma espuma de vez em quando, um monte de lixo boiando. O lago Michigan pegava fogo. Resultado do lixo industrial, não apenas da cidade de Chicago, mas também, principalmente de Detroit, que jogava química ali que não acaba mais. Quando você tem esse tipo de coisa escancarado na tua frente, surge uma necessidade real de discutir o assunto. Tá ali. Cheira, você vê. E aí eu volto para o texto bíblico. O texto bíblico, ele traz umas realidades inescapáveis. Enquanto você está lá no mundo da teologia, você pode viajar, brincar de pensar lá em cima. Como que vai ser o céu, Saião? A gente vai conhecer as pessoas ou não vai? Né? Jesus é Jesus ou é Yeshua? Né? A gente pode... Que idade Jesus vai ter no céu? Vai longe. Fica uma tarde e não tem problema a gente ficar... Só que o texto bíblico, ele é inescapável. Ele vem e traz para você umas coisas e você fala, puta, tem que lidar com esse negócio. E aí, quando o texto bíblico chega e fala assim, ó, quem tem olho, mas não vê, quem tem nariz, mas não sente cheiro, quem tem ouvido, mas não escuta, quem tem garganta, mas não respira mais, é o ídolo e quem adora o ídolo. E você sente o cheiro do rio? Você fala o seguinte, se eu for fingir que não tá cheirando mal, eu tô me comportando como idólatra. Então, o texto bíblico, ele vai me chamando para o negócio. E é um exercício interessante de se fazer. Compara Calvino das Institutas com o Calvino do comentário bíblico. E você vai ver o Calvino da Terra nos comentários bíblicos do amor ao próximo, com o Calvino de elucubração, articulação intelectual, que eu amo, gosto muito, mas que é estratosférico, muito bom. Então, muito tem a ver com isso. A necessidade, ela joga na tua cara. Então, de repente, você tem catástrofe natural acontecendo o tempo todo. Então, a gente precisa discutir ecoteologia. De repente, você tem rio que podia usar, não pode mais, tem que discutir ecoteologia. Você tem um monte de problema respiratório que não existia, agora existe, porque está exposto a um ar de péssima qualidade, precisa discutir ecoteologia. Uma coisa interessante, há uns anos atrás eu fui dar um curso na Indonésia, para um pessoal lá que é cristão num país muçulmano, num lugar difícil, né? E interessante que na minha aula o aluno mais interessado era um cachorro. E o cachorro ficou assistindo a aula o tempo todo. Inclusive ele mudava o slide, aí complicou, porque o cachorro olhava o pessoal olhava para o cachorro, né? Aí eu escrevi um texto inspirado naquele momento altamente canino, né? Que é e o cachorro não perdia uma aula de teologia. Mas isso só serviu de base, está até no livro essa história, pois se vocês não acharem no Instagram, no Facebook, está em algum lugar lá, porque a gente, perdido nessa estratosfera, nesse mundo platônico que a gente herdou de herança de uma escola grega, a gente não entende que o evangelho tem a ver com toda a realidade. Então, por exemplo, Deus cria o ser humano e ele é criado no jardim, em sintonia com toda a criação. E a quantidade de informação que a Bíblia apresenta da relação do ser humano com a natureza na história da redenção e com os animais, inclusive. Por exemplo, Marcos 1, Jesus passou pela tentação diante, né, de Satanás no deserto. O texto bíblico que ele estava no deserto, os anjos o serviam, ele estava com os animais. Quando Jesus nasce entre animais.
Quando ele entra em Jerusalém, que a gente está celebrando dessa semana, ele entra montado num jumentinho. O profeta Elias tinha lá um curvo garçom para ajudar ele a tomar o café da manhã, né? A gente tem esse elemento, e a lei era tão detalhada que você não pode, por exemplo, pegar num ninho um passarinho juntamente a mãe com os filhotes. Tem tanto detalhamento, só que a gente criou esse negócio aqui, fé bíblica é um negócio espiritual, só para uma realidade que a gente perdeu a conexão aqui. Então, a ecoteologia, assim, ela está presente no texto bíblico. E quando você vê o desfecho, né, até para a gente pensar em termos de escatologia, a gente pensa o quê? Eu vou virar uma alma fumacinha, né, tipo filme de Hollywood, e vou estar nas nuvenzinhas lá, né, voando tal, com aquela cara de anjinho de estátua de Michelangelo e companhia, né? E quando a Bíblia fala da redenção de toda a criação, fala que a própria criação, Romanos, ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. Então é a redenção que envolve toda a criação, e por isso é parte de uma teologia que se fundamenta numa visão mais ampla da Bíblia, né? E tem a ver com nossa responsabilidade também. Maravilha. É um deleite, né, irmãos? A gente poderia ficar aqui até muito mais tarde.